Olá pessoal, tudo bem? Arthur falando. Bom, vamos iniciar nosso curso de JavaScript com manipulação do DOM, tá bom? Bom, eu já tinha feito um curso anteriormente, né, que foi do JavaScript com a sintaxe básica, tá? Então, se vocês não assistiram, voltem lá, assistam, que eu acho que é interessante para vocês fazerem esse nosso mini curso aqui, tá bom? Bom, pessoal, o DOM, né, que é Document Object Model, né, ou uma tradução assim mais simples, é modelo de objeto de documento. Ele é mais ou menos o que eu estou mostrando nessa imagem, tá? Ele é propriamente o documento HTML, tá? Então, normalmente um navegador, né, ele armazena toda a interpretação que ele tem de uma página com código HTML com uma estrutura de objetos, né? Então veja que isso aqui, os elementos, eles são objetos. Então você tem um documento, você tem uma raiz do documento, né, que é o próprio HTML, e aí você vem com os níveis inferiores, né, como se fosse uma árvore mesmo, né, você tem uma sequência, né, como se fossem filhos, né, você tem elementos pai, e você tem os filhos, você tem os atributos, e assim vai, tá bom? Então essa é uma explicação bem simples, tá? Eu não quero entrar muito nesse detalhe, mas conceitualmente é isso, tá? Então, uma página HTML é como uma árvore, né? A raiz é o próprio HTML, tá? E abaixo você prossegue com essa hierarquia de elementos alinhados, tá bom? Alinhados, tá? Então, o que que acontece? É criado um objeto diferente para cada elemento, né? Então, conforme vocês estão vendo aqui na imagem. Então, você imagina um conjunto de tags, né? Então, essas tags são esses elementos, tá? Que eles estão alinhados, eles seguem uma determinada hierarquia. Então, é basicamente isso, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou criar uma página HTML, tá? Essa página de HTML eu vou chamar como aula1.html, seguindo um pouquinho o padrão que a gente fez no curso passado, tá? E aí, o que que eu vou fazer, tá? No Visual Studio, né, tem algo aqui que facilita um pouco aqui para o desenvolvedor, que é o quê? São extensões que elas te dão estruturas, que você só digita uma palavra ali e ele já te dá uma estrutura completa, tá? Então aqui eu tenho uma que eu faço isso com HTML, né? Então quando eu digito HTML e vem aqui HTML5, eu tenho uma estrutura do HTML. Então isso daqui, né, essa estrutura do código, isso aqui é o próprio DOM, né? Então você veja que tem aqui tem head, você tem um próprio HTML, você tem um title, você tem um body, né? Então você vem aqui na imagem, ó, você tem um HTML, você tem um head, você tem um body, né? Você tem um title, tá? Então é basicamente isso, né? E por que que eu estou falando isso, né? Quando a nossa intenção aqui é manipular o DOM, né? Então, como a gente faz isso? Usando a linguagem JavaScript, tá? Então, eh, sendo bem direto na explicação, né, basicamente é isso, o DOM é uma página HTML com uma árvore de elementos e com JavaScript você manipula cada tag dessa que você tem no HTML. Então você já deve imaginar, né, que quando você desenvolve uma página front-end, você trabalha com essa manipulação, né, então você pode manipular uma tabela, você manipula uma div, você manipula um formulário, né, formulário que é bastante utilizado, enfim, o céu é o limite aí, então depende um pouco da sua criatividade também, né? Eu não vou fazer algumas coisas assim diretamente, construir um projeto, alguma coisa. Não, eu vou fazer pequenas manipulações, tá? Com o dom que eu creio eu, né? Que sirvam aí de inspiração para vocês, para quando vocês forem desenvolver. Tá bom? Então, se vocês quiserem também procurar um pouco mais sobre o DOM, as suas especificações, vocês vão lá no site da W3C, tá? Que é um consórcio que é o World Wide Web Consortium, né? Que é um consórcio que ele trata dessas especificações sobre o HTML, tá bom? Então, basicamente é isso. Se você quiser se aprofundar mais no assunto, esse daí é o caminho. Tá bom? Então vamos a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, o nosso curso ele vai seguir mais ou menos essa linha, tá? A cada aula eu vou criar um arquivo HTML e eu vou criar um arquivo JavaScript de mesmo nome, tá? A única diferença são suas extensões, tá bom? Então eu tenho esse primeiro aqui,
esse meu é aula1.html, e aí eu vou criar o aula1 ponto.js, que é JS é a extensão de JavaScript, tá bom? Se você fez o curso anterior, você sabe, tá? E, bom, então eu já estou com aula 1, HTML, aula 1 JS, eu vou só fazer um pequeno ajuste, tá? Para a gente deixar aqui, né, pensando um pouco no HTML5, para a gente deixar mais semântico também, colocar qual que é o idioma da nossa página, né, que é PTBR, e aqui eu vou colocar um título qualquer, tá? Só para ficar bonitinho aqui e a gente começar a trabalhar. Tá bom? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, né, que é o essencial, né? Então, como boas práticas, eu vou referenciar o meu arquivo JavaScript, esse daqui, aula1.js, normalmente a gente coloca no final, aqui quase no finalzinho do body, tá? Então, essa é a ideia. Eu coloco aqui o meu arquivo, que é aula1.js, certo? aula1-js. Então, assim, tudo que eu fizer lá nesse arquivo, eu vou conseguir vê-lo aqui, certo? Então, essa é a ideia, tá? Então, como boas práticas, tem gente que faz JavaScript direto na página HTML, eu não gosto de fazer isso, que eu acho que atrapalha, eu acho que cada coisa, né, cada coisa no seu lugar, tá bom? Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Então, eu fiz a primeira referência, tá? Então, toda a aula eu vou fazer essa referência aqui, né, para a gente não ficar perdido. E a primeira coisa que a gente vai fazer é um negócio que, quando a gente chama document, né, a gente já se refere a essa nossa página, tá? Ó, eu falando e já fazendo no lugar errado, é aqui, ó. Então, quando a gente coloca document, a gente está se referindo àquela nossa página, tá bom? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou no elemento title, tá? Que é aquele elemento que eu tinha mostrado para vocês, que ele está no head, é esse daqui, ó. Deixa eu só apagar essa imagem. É esse daqui, ó. Veja, aqui está escrito JavaScript DOM, né? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou escrever, eu vou colocar o nome dele aqui, vou mudar o nome dele e vou chamá-lo de JavaScript DOM alterado, tá? Só para vocês terem uma ideia o que foi modificado, tá bom? Aqui, pessoal, às vezes vieram me perguntar, né, mas usa aspas simples, aspa dupla, né? Isso aí depende, assim, eu sinceramente, até hoje eu não vejo muita diferença, né, em questão de performance, alguma coisa assim. Tem algumas situações que você precisa usar as duas, tá? Isso aí é quando você trabalha com, enfim, quando você quer fazer algum tipo de, sei lá, você quer exibir um texto que está entre aspas, né? Então você não tem como colocar aspas, né, e colocar o texto entre aspas, com mais aspas, né? Então você vai ter que usar uma dessas aí. Então você vai ter que escolher, tá? Então esse aqui eu vou tentar fazer só com aspa dupla, né? Só para o pessoal não ficar confuso igual ficaram no curso passado, tá bom? Então a primeira coisa que eu fiz aqui, alterei o título, tá? Então document, né, que se refere à nossa página, e ponto title, que é o título, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou executar o nosso HTML, tá? Ó, veja que tá esse título aqui, né? Então, se tudo der certo, ele vai mudar para esse título aqui, tá? Eu vou lá, clicar com o botão direito só para eu saber qual a pasta que eu tenho esse arquivo, tá? Abrir outra tela aqui, que eu tenho 2 monitores. E está aqui, ó, o título JavaScript DOM alterado, certo? Então, foi essa alteração que eu acabei de fazer ali quando eu fiz a document.title. Certo? Então esse aqui é o primeiro, né, esse aqui é o nosso primeiro código. Tem outros códigos também, lógico, o que mais tem nesse curso é código, então a gente vai fazer o quê? Vamos fazer o body, tá? Então esse body, o que que é o body, né? Vocês devem lembrar que é o corpo da página, né? Então eu vou mudar o body agora. E aí o que que eu fiz? Eu coloquei aqui eu fiz uma pastinha imagem, né, um fundinho qualquer aqui só para dar uma ilustrada no nosso curso, tá? Então já já vocês vão ver o que eu vou fazer com isso, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer documento.body, tá? E aí eu vou mudar o quê? Eu vou mudar o estilo dele, né? Documento.body.style, tá? O estilo do quê? O estilo do background.
Então veja que a própria sintaxe ela ajuda bastante, né, porque ela facilita, assim, no que você vai fazer, né, quando você vai mexer um atributo, então se você fizer esse tipo de o documento, o corpo do documento, vou mudar o estilo, vou mudar o fundo, né. Então, é bem legal que segue essa linha lógica, então por isso que JavaScript não é tão complicado, tá bom? Então o que que eu vou fazer? Eu vou mudar, né, então eu vou atribuir uma cor a esse comando aqui, certo? Então eu vou colocar aqui, vou colocar um cinza, né. Eu posso colocar assim, né, com 3 ou posso colocar com 6, tá? Então você que escolhe aí. Não lembro se pode colocar você pode colocar diretamente o nome da cor, vamos conferir agora, tá, então vou colocar blue, se tudo der certo o fundo vai ficar azul, olha aí, ó, o nome da cor em inglês também dá certo, tá, ou você vem aqui e coloca a própria cor, né, em código hexadecimal, né, já mudei para cinza aqui, tá bom? Então essa aqui é a primeira coisa que a gente pode fazer com Buddy, tá, tem outra coisa que então eu vou comentar aqui, né, pra gente fazer uma bagunça aqui. Tem outra coisa que é o mesmo caminho, tá? Document.buddy.style, tá? Aí vem a mudança, background, né? Background, image. Cadê? Background, vou mais um pouquinho. Image, cadê aqui, ó? Certo? Então você já deve imaginar que eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma imagem de fundo, né? Só que a imagem só tem uma diferencinha aqui, tá? Que a gente precisa colocar aqui a URL, tá? Que esse aqui vai ser o endereço da imagem, certo? E aí a gente entrou naquela situação que eu falei das aspas, né? Então lembra, já está entre aspas, certo? Então eu não posso colocar aqui entre aspas, né? Que estranho. Então eu uso aspas simples aqui, né? Então quando você tem aspas dentro de aspas, aí você acaba entrando nessa nessa situação. Ó, sem querer, pessoal, acabou calhando de ver um exemplo em sequência, né, então excelente, tá bom? Então vamos lá, img barra, qual é o nome da minha imagem? Img tijolo tijolo.jpg, certo? E aqui eu venho com o meu ponto e vírgula, porque eu gosto, o JavaScript não é obrigado a colocar ponto e vírgula, mas eu gosto, sabe por quê? Porque quando você trabalha com outras linguagens, todas, a maioria delas pedem, né? Todas não, a maioria. Então, né, para a gente já se acostumar aqui. Então vamos lá, mudei, o que que eu coloquei? Coloquei um background na minha página. Olha aqui que bonitinho. Certo? Então, assim, você também pode, lógico, fazer algumas modificações e algumas customizações, né? Eu vou tirar isso aqui, que é só para colocar isso daqui, certo? E aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um dos comandos que eu acho que é o mais fácil, só para a gente fechar nossa aula aqui, tá? Eu tô naquela minha missão de fazer vídeos curtos, né? Então vamos lá. Então isso aqui o que que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever na página, certo? Então deixa eu colocar aqui, ó, mudando background. E aí, pessoal, como sempre, né, vou colocar lá no GitHub para vocês essas aulas, tá? Nosso curso, né? Não adianta fazer um monte de código, deixar guardado aqui, tem que compartilhar também, tá bom? Então vamos lá, escrever na página. O que que é escrever na página? Você escreve na página, né? Então a gente lembra document.write, né? Que é o quê? Document é o documento, né? E write é para escrever. Então escreva na página. Escreva na página o quê? Aí eu que mando, né? Aí aqui eu escolho o que que eu vou escrever, né? Então o que que eu vou colocar aqui? Escrevendo um título. Antes de escrever um título, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vou colocar um H1, certo? No título, vou fechar H1, tá? Isso aqui que é legal, pessoal, porque vocês podem colocar o que quiser. Vocês podem colocar uma tag aqui dentro, pode colocar ele normal. Deixa eu colocar ele normal, antes de tudo, para vocês verem a mágica aqui, tá? Então vamos lá, escrever no título, né? Na realidade é um texto normal, não é um título. Vamos lá, ó, escrevendo um título, certo?
Aí, o que que eu faço? Eu não quero só eu quero escrever o título só que como um H1, né, se você fez as aulinhas de HTML lá, se não fez, façam, tá, que é muito importante que vocês saibam HTML para estudar JavaScript, né. Então como que você vai manipular o DOM, se o DOM é HTML e você não sabe nem as tags, né, então você precisa conhecer, tá bom? Então vamos lá, H1, que é um título, e a mágica é escrever no título. Tá? Então eu posso fazer dessa forma, eu posso escrever documento.write e aí eu posso escrever aqui um parágrafo, né? Então, lembrando, se você fez o curso de HTML, você sabe o que é um parágrafo, certo? Então, vou lá, escrevendo um parágrafo, certo? Vamos lá, e aí eu vou lá atualizar e estou escrevendo um parágrafo. Aí, por exemplo, quero escrever um parágrafo e quero pular uma linha aqui, né? Sei lá, alguma maluquice minha. E aí eu quero pular uma linha, pulando linha, certo? Deixa eu colocar um monte de vírgula, ficar bonitinho. Pá, faz aqui, e aí eu atualizo lá, e aí eu pulo linha, tá? Então, pessoal, veja como é interessante, né? Com esse documento Fortwrite aqui, você consegue praticamente criar uma página só usando ele, né? Você pode montar a estrutura HTML ali, não, lógico que você não vai fazer isso, mas você pode fazer várias coisas, né? Então ele é bem intuitivo. Então, pessoal, essa é a primeira aula, tá? A primeira aula eu só queria apresentar mesmo o que que é o DOM, né? Que eu acho que é interessante que vocês saibam, pelo menos essa estrutura aqui, né, que é esse documento, que ela tem uma raiz de elementos, e esses elementos podem ser manipulados pelo JavaScript, eles podem ser manipulados de diversas formas, tá? Você pode criar elementos com JavaScript, você pode mudar os atributos, né? Então você pode aplicar um estilo, você pode mudar a classe dele, enfim, conforme o curso for andando aí, vocês vão ver mais coisas que você consegue fazer com o DOM. Tá bom? E aí eu só fiz algumas coisas iniciais, né, que eu criei a própria página HTML, fiz a referência para o arquivo de JavaScript, e o JavaScript eu programei aqui, né. Aí nossa primeira programaçãozinha aqui foi alterando o título, certo? Foi a primeira coisa que eu fiz. A segunda coisa que eu fiz foi mudar o background, né, então tem background tanto cor como a imagem, certo? E a outra coisa foi escrevendo na página, tá bom? Então é isso, pessoal, a primeira aula é essa e espero vocês na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.